Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Vinícius Medeiros e bora simbora falar sobre futebol pernambucano, bora simbora falar dessa derrota do Sport para o Atlético Goianiense fora de casa, né? Mais um péssimo jogo do Leão fora da Ilha do Retiro e a gente vai falar um pouquinho esse resultado, essa sequência do Sport, né? Teve um empate com o Mirassol na ilha também, né? O que essa perda de pontos, a gente pode dizer assim, do Sport, né? E essa falta de agressividade fora de casa pode trazer de problemas justo no momento que o time está numa estabilidade, justo no momento que o time está lá em cima da tabela. Então a gente vai falar sobre isso, vamos falar um pouquinho do jogo, vamos falar aqui de algumas situações do Herisson Moreira, né, que a gente tem que abordar também. Mas antes, peço que você, torcedor do Sport, torcedor do Santa, torcedor do Náutico, sejam muito bem-vindos. Vocês podem, peço que vocês deixem um like, tá? Vocês podem comentar, esse espaço é de vocês, vocês podem deixar suas opiniões e, claro, se inscreve aí no canal, tem um vídeo todo dia, a gente está postando aqui sobre os times pernambucanos sempre, notícias, informações, análises. Então, ó, se inscreve, dá essa moral aí pra mim, tudo bem? Então, bora lá falar um pouquinho sobre a partida, né? O Sport perdeu para o Atlético Goianiense pelo placar de 3-1, né? Dois gols do Gustavo Coutinho por parte do Atlético Goianiense, Gustavo Coutinho, atacante desse Sport, e o gol do Sport foi marcado pelo Edinho, né? Um golaço do Edinho lá em Goiás. E aí a gente vai falar um pouquinho do contexto do jogo. Por quê? Porque o Sport foi um time que não foi tão agressivo, né? Falo agressivo assim, quando tentou reagir, o Sport já estava num buraco no jogo. Por exemplo, no segundo tempo o Sport teve um poder de reação maior, né? O Atlético Goianiense no segundo tempo entrou para se defender mais, mas no primeiro tempo o Atlético Goianiense foi avassalador, deixou o Sport simplesmente encurralado nos seus domínios, e é isso que o Sport costuma fazer com as suas equipes, né? É isso que o Sport costuma, na Ilha do Retiro, dar essa pressão, dar essa ida, né, para o ataque de maneira mais eficiente. E foi isso que o Atlético Goianiense fez no Sport. O Atlético Goianiense é um time que está no meio da tabela, não estava disputando lá em cima, tá? Não estava disputando entre as quatro posições e vinha-se praticamente com uma troca técnica, uma troca de comando técnico. Por quê? Porque o técnico Alberto Valentim foi demitido recentemente. Ontem foi o primeiro jogo sem o Alberto Valentim, né, e a gente já viu que o Atlético Goianiense teve esse poder de reação, né, teve um poder gigante de reação. Enquanto o Sport ainda tava sem o Jorginho, né? O Sport ainda tá sem o Fabinho. O Sport vem enfrentando nesses últimos jogos sequências sem os seus titulares, sem principais jogadores, né? Isso também passa muito pela falta de reforços, tá? O Sport contratou o Alan Ruiz, contratou o Peglo. Lembrando que o Peglo tá com a suspensão, o Sport tá tentando tirar isso no jurídico, né? Então é uma situação bem complicada do Peglo, porque ele não pode estrear. O Sport trouxe um jogador que não pode estrear nesse momento, até que essa suspensão dele, quando ele jogava na Ucrânia, seja liberada, né, pelo STJD e pela CBF. Ou seja, o Sport está atrás disso, mas até o momento o Peglo não pode jogar, né? Então, quem é que pode jogar no Sport? O Alan Ruiz. Alan Ruiz ontem tentou mudar alguma coisa no jogo, mas a gente viu que ao Alan Ruiz entrar, né, foi a única pessoa que estava tentando ali naquele momento, estava indo para cima das bolas, estava tentando disputar, estava tentando correr mas, enfim, era o cara que tava tentando brigar ali pelo Sport quando ele entrou, mas ele sozinho não ia conseguir fazer isso, não ia conseguir a organização no jogo que tava bem estabilizado pro Atlético Paranaense, pro Atlético Goianiense, desculpa. E aí, o que aconteceu no contexto do jogo em si? Essa falta de reforços, né, fez com que o Herisson Moreira entrasse com o Lucas André. O Lucas André, né, não tô falando que eu sou contra os Zabás, não, sou muito a favor, isso quando é feito de maneira responsável, de maneira segura, né? Acho que o Lucas André foi jogado numa fogueira, porque o jogador jogou, se eu não me engano, 5 minutos do Campeonato Pernambucano e ontem já foi de titular, né? Não entendi o motivo do Herisson Moreira, não tô aqui criticando o trabalho dele como todo, tô criticando a maneira da postura dele do jogo em si, porque ele não manteve o Juan Xavier. Obviamente ele sabe, né, o que tá acontecendo nos treinos, mas o Juan Xavier fez um baita jogo contra o Mirassol, né? E ele acabou botando o Lucas André titular, muita gente não entendeu muita coisa, não foi nenhum problema, porque o Juan Xavier tava no banco, né? Então é uma situação que a gente fica sem entender, né, um pouco as escolhas do Herisson Moreira para esse jogo. Porque o Herisson Moreira não foi para esse jogo pensando na linha de três zagueiros, né, como foi contra o São Paulo, né, nessas partidas fora de casa. Né, deu certo contra o São Paulo, o Sport venceu o jogo lá por 3-1. Né, você vai dizer, nossa, mas o Sport tem essa postura, tem essa característica de jogar para frente. Porém, não consegue fazer isso fora de casa. O Sport ataca, mas não simplesmente de maneira eficiente. O Sport não ataca, buscando esse resultado sempre. O Sport muitas vezes está passivo dentro de campo, né? Ou seja, ele está simplesmente esperando a equipe adversária jogar. E aí você pode dizer, nossa, respeito o adversário, simplesmente por estar no domínio do adversário. Cara, sinceramente, time que quer subir para a primeira divisão não tem isso de respeito ao adversário dentro de campo, cara. Você tem uma característica de atacar, você vai atacar ou na Ilha do Retiro ou fora de casa.
Porque esses pontos perdidos fora, né, a gente viu que a partida contra o Mirassol foi praticamente um caos, né, pros bastidores do esporte. Por quê? Porque, né, talvez não entre eles, mas entre o clima da torcida. Por quê? Porque na Ilha do Retiro é o único lugar onde o esporte está pontuando. Ganhou um jogo fora de casa contra o Londrina, mas dentro da Ilha do Retiro é a única possibilidade que o esporte vem tendo, com boas atuações, de pontuar. Ou seja, empatou com o Mirassol, acabou perdendo 2 pontos, né? Porque foi jogar fora de casa, perdeu novamente. E time que tá jogando, buscando esse resultado lá em cima, buscando esse acesso, é time que não pode deixar ponto escapar. Se o esporte, todos os pontos que o esporte disputou, que o esporte deixou escapar, o esporte vai se conquistado, o esporte hoje era líder isolado, cara. A gente tá confundindo ali praticamente a tabela pela pontuação, pontuações próximas. Mas se a gente parar pra pensar, são pontuações que estão dentro do G4. O esporte, nesse primeiro momento, não deve pensar ser campeão. Por quê? Porque, primeiramente, ele tem que se estabilizar no G4, ter esse acesso encaminhado mais pra frente, para depois pensar em outra coisa, para depois pensar no título. O esporte precisa subir esse ano, até em questão financeira, até em questão do clube ano que vem, né, um futuro do clube, né, até situação do elenco, melhorar o elenco, mas isso se passa por uma atitude hoje. Isso se passa de atitude tanto do Helerson Moreira, né, que ele até reclamou que a torcida que ele estava criticando, né, no último jogo na Ilha do Retiro, mas eu acho justa a crítica do torcedor. Não tô dizendo que o trabalho tá péssimo, não tô dizendo que o trabalho tá horrível, porque não tá. É um trabalho bom, é um trabalho que vem se construindo desde o Campeonato Pernambucano, um campeonato que vem mantendo a estrutura sólida, né, a defesa do esporte é boa, o meio do esporte, o Jorginho fez muita falta no jogo, a gente viu isso, a gente critica o Jorginho, a torcida do esporte critica o Jorginho uma vez ou outra, mas, cara, ele praticamente domina o meio do esporte. A gente viu ontem o resultado. Se o Jorginho tivesse, poderia ter dado alguma diferença, quem sabe, para dar boas oportunidades ao Wagner Love, né? E sobre o Wagner Love, cara, a gente vê que tem gente que cobra o Wagner Love. Nossa, tem que fazer gol. Realmente, o centroavante tem que fazer gol. Mas a situação é que o Wagner Love só tem ele, né? Só tem ele de centroavante. Acho que no elenco do esporte hoje o Gabriel Santos não tem tanto esse espaço porque não atua bem. O Kaique foi embora. O Sport não contratou um novo centroavante. O Sport não contratou um novo centroavante. Tá vindo o Michel Lima, né? Um jogador do futebol um brasileiro que tá no futebol português. Mas, beleza, passou de sair. Um jogador que ninguém conhece, uma aposta. A gente não vai criticar antes de ver jogar. Mas não é aquele jogador que vai chegar para disputar a vaga com o Jorginho na vida. Porque ali praticamente o Alan Ruiz e o Jorginho. Né? Ou seja, o Sport tem que buscar esse centroavante. O Sport tem que buscar mais jogadores pro ataque. Porque o Sport hoje não tem um banco que faça o time continuar tendo aquele, como pode ser, aquela pressão, né, no jogo todo, mantendo esse ritmo o jogo todo. E o Wagner Love não vai ser sempre que o Wagner Love vai estar 100%. O cara joga os 90 minutos de jogo, né, não tem como ser substituído porque não tem peça à disposição do Helerson Moreira para o centroavante, né, para o aspecto do ataque. A peça do ataque tem o Wanderson, que eu acho que não rende tanto, e também tem o Labandeira. O Labandeira tá voltando de lesão, ou seja, é normal que o ritmo do Labandeira seja um pouco menor do que quando ele atuava, naquela correria que ele era acostumado a jogar. E isso não vem acontecendo. Então a situação do esporte é a seguinte: o esporte precisa ligar o sinal de alerta, precisa mudar a postura. Porque eu não entendo, cara, eu sinceramente não entendo a postura do esporte fora de casa, o porquê da postura do esporte fora de casa ser diferente da postura do esporte na Ilha do Retiro. Obviamente, ele sabe a maneira de jogar, mas é sempre assim. Fora de casa, o esporte se defende mais, tenta atacar, tenta criar até algumas situações de jogo. Mesmo assim, acaba ficando por isso mesmo. O outro time acaba encurralando o esporte, né? Então, é o que o Helerson Moreira tem que se alertar, né? Porque em 2019 o Sport não ganhava todas fora de casa, mas empatava a maioria. A torcida do Sport até criticava bastante o Guto Ferreira, mas o Sport empatava, pegava pontos importantes fora de casa e vencia os da ilha, cara. Fazia o básico. A gente não pode deixar esses pontos porque o sinal de desespero pode ser ligado depois que o time deixar o G4. Né? Então isso não pode acontecer, isso não pode ocorrer. O esporte precisa se reforçar, o esporte precisa manter seu padrão de jogo. Se tem um padrão de jogo, tem que ser mantido fora de casa também. A formação foi mantida, mas a postura não foi mantida. Né? E isso tem que ser visto internamente pela diretoria, pela comissão técnica. E acho que a torcida tem o direito sim de reclamar, a torcida tem o direito. O esporte hoje tem uma das melhores equipes da Série B. A gente viu isso no início da temporada, no início do campeonato. E nesse momento o esporte não pode se destabilizar, né? Porque se acontecer isso, pode dar um perigo gigante para a temporada do esporte, um perigo desnecessário até, que o esporte estava com tudo na mão aí, mas ainda está no G4, dá tempo de se recuperar nos próximos jogos. Tem uma partida direta contra o Vitória agora,
a próxima partida do Sport é uma partida direta contra o Vitória, então é bem importante que o Sport ligue esse sinal de alerta, é vencer ou vencer, é uma decisão nesse primeiro momento, a primeira decisão, né, da Série B a gente fala assim, porque se a gente fala, nossa, tem a janela de transferência até o dia 2 para contratar, mas ao mesmo tempo a gente vê que essa demora para o Sport contratar é o que o preocupa bastante. Então coloca aí, torcedor, sua opinião, tá? Me segue também nas redes sociais e é isso. Tamo junto e até a próxima. Valeu!